Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana, 22 anos do ar, trazendo conteúdo, informação e muitas vezes querendo orientar você a como proceder, né? Porque nós vivemos uma sociedade aí que cheia de apelos, seduções daqui e dali que muitas vezes nos levam para o caminho errado. Nós estamos aí no mês de agosto, mês do bom gosto, não é do desgosto. Vamos transformar esse agosto, que antigamente a nossa tradição dizia que era o mês do desgosto, em mês do bom gosto. E preparar, né, que agora teremos em outubro uma eleição. Uma eleição numa democracia, a primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher, grande Margaret Thatcher, que recuperou a economia inglesa, modernizou a Inglaterra e, de certa maneira, o Reino Unido influenciou ali, ela sempre dizia o seguinte, que uma democracia não é feita para você eleger os melhores, mas sim para você não deixar que os piores se eternizem no poder. Ou seja, então, eleição de vários para exatamente aqueles que estão ruins, tirar. Aqui no Estado, por exemplo, nós temos que ter muito cuidado. Tem gente que já esteve no governo e agora quer o posto de governador como consolo para as suas pretensões, para a sua ânsia de poder. Apenas isso. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso e escolher alguém que realmente tenha um interesse em administrar o Estado até o fim do governo. Mais 4 anos, administrar o Estado, voltando-se para os problemas do Estado e resolvendo os problemas do Estado, né? Então, temos que ter muito cuidado com relação a isto. Bom, o programa começa hoje com o nosso Momento Empresarial. Juliano D'Agostinho, obrigado pela tua presença uma vez mais, né? Prazer é todo meu participar aí do programa, Silvio Lopes, telespectadores. Juliano, tem uma coisa aqui que é o seguinte, a questão da alocação comercial. Nós sabemos que a alocação comercial hoje é um aspecto importante da economia, né? Sim. E a questão da cláusula de benfeitoria. Você, de repente, faz uma alocação e tal, faz obras de benfeitoria, isso aí. Como é que se dá esse processo? Então, Silvio Lopes, dentro da gama de obrigações que o empresário assume para exercer a sua atividade, uma delas é o negócio jurídico do aluguel comercial. Então, onde ele vai estabelecer o ponto, aonde ele vai procurar condicionar o mercado para que se consuma o seu produto. Então, isso ele faz mediante investimento nesse local. Ocorre que esse contrato de locação comercial, ele possui uma cláusula de benfeitorias, que é o quê? Elas serão indenizadas? Elas não serão indenizadas? Essa celeuma em torno dessa cláusula se dá porque a regra geral é de que toda benfeitoria deve ser indenizada. Necessárias, úteis, por quê? Porque a regra do contrato civil é de que ele deve ser bilateral e comutativo, que significa dizer que deve haver umas cessões recíprocas de direitos e obrigações equivalentes. Ou seja, se eu compro um automóvel, eu recebo um valor equivalente ao daquele automóvel em contrapartida. Se eu invisto, se eu reformo um imóvel, na medida quando eu devolver esse imóvel, eu recebo a indenização por essa reforma que eu fiz nesse imóvel. Ocorre que o mercado, já que a intermediação desses negócios se dão por imobiliárias, e essas imobiliárias detêm procuração de proprietários, se estabeleceu que a maioria dos contratos vem estampada a cláusula de renúncia das benfeitorias. Ou seja, se for buscado na internet um contrato de locação comercial como modelo, o modelo vai estar ali que o locatário, o empresário, renuncia à indenização, renuncia à retenção de qualquer benfeitoria útil necessária. Ocorre que, então, essa cláusula, que é uma exceção, se tornou a regra. E isso subiu para o STJ e se transformou na súmula 335, onde estabelece que é válida a cláusula de renúncia de benfeitoria, de indenização de benfeitoria. O que, ao final e ao cabo, é a grande celeuma do contrato. Ao final desses contratos, períodos de locação, se discute. E a benfeitoria vai ser paga, não vai ser paga? Muitas vezes a indenização de benfeitoria é um mecanismo de manutenção do contrato. Afinal de contas, o proprietário
quando pensa em reaver o imóvel e o empresário tem dois mecanismos. Tem um mecanismo que é o da ação renovatória, pouco antes de encerrar o período de locação, e a indenização. Então, uma indenização de benfeitorias, quando volumosa, o proprietário vai pensar duas vezes antes de buscar reaver esse imóvel. Então, é importante que o empresário tome cuidado e, na hora de celebrar um acordo, um contrato de locação comercial, ele tenha vistas as cláusulas de benfeitorias que são fundamentais para a execução desse contrato. Porque hoje em dia tu não pode abrir um negócio sem adaptação em razão do PPCI. Tu não tem como não apresentar uma acessibilidade, mesmo um investimento para atração do mercado. Então, tu preparas um imóvel para o mercado e, ao final desse contrato, tu entregas um imóvel pronto para o proprietário e esse valor, que muitas vezes aí gira em torno de milhões, dependendo do imóvel, ele é perdido porque tu assinaste empresário assinou uma cláusula aonde renuncia ao direito de indenização dessas benfeitorias. Cláusula essa que vem se estabelecendo por meio da prática do mercado, vem se estabelecendo como regra a de renúncia desses direitos, o que não é a regra, essa é a exceção. Então, tu vejas, o empresário, geralmente, ele busca a oportunidade, a conveniência para fechar os acordos, para se aproximar dos seus parceiros, das outras partes com quem ele mantém relações. Ele, por meio do critério da conveniência e oportunidade, ele abre mão, muitas vezes, de análise de contratos, abre mão de analisar cláusulas menores, cinge-se ao preço e ao tempo de contrato para ação renovatória, 5 anos, e valor, para ver se enquadra no custeio da sua atividade. Então, no entanto, a cláusula de benfeitoria ela é esquecida. Ela é esquecida porque o juridiquês, um pouco, talvez o empresário, ele tem um pouco de avesso a esse tipo de cláusula com juridiquês, alguma coisa nesse sentido. Então, daí a importância de buscar um profissional para analisar esse contrato, para negociar. Quer dizer, eu vou fazer investimentos nesse local, eu vou aqui estabelecer o meu ponto comercial, então, eu quero que esse valor que eu estou agregando ao teu imóvel tenha uma compensação, tenha uma bilateralidade dentro desse custeio. Que vai manter a valorização e até aumentar a valorização do imóvel no mercado, né? Com certeza, com certeza. Então, esse é um valor que não pode ser sonegado. Então, tem que ser reconhecido. E não pode ser desprezado, né? Exatamente, não pode ser desprezado. Porque, ao final do contrato, a celeuma que fica é indenização do ponto. E dentro da indenização do ponto, um dos valores mais vultuosos são as benfeitorias. Então, esse é um valor que a atividade econômica agrega ao imóvel para condicionar o mercado que adquira esse produto. E ele tem que ser reconhecido e tem que se dar uma atenção especial pelo empresário para que essas benfeitorias não sejam simplesmente entregues ao proprietário, já que o próprio STJ convalidou, confirmou que são válidas essas cláusulas na medida em que elas são realizadas em contratos empresariais. Então, o exercício da empresa obriga a capacitação, obriga a expertise contratual, obriga que o empresário tenha um assessoramento que cuide de todos os detalhes. A gente traz isso, Silvio Lopes, para que o empresário identifique e passe a prestar atenção em quais circunstâncias estratégicas eu preciso demandar um cuidado profissional, em quais circunstâncias de negócios jurídicos demanda-se uma atenção de um profissional, um jurídico, um contábil, dentro da escrita, dentro da análise muitas vezes um jurídico e um contábil, né? Porque é importante esse casamento desses profissionais. Né? Com certeza, com certeza. Porque, na verdade, tudo que está dizendo aí, Juliano, é o seguinte,
é a questão da busca da segurança jurídica num processo todo. Quer dizer, e que isso que é importante. Nós estamos vivendo num país em que nós vemos aí, né, vicejar muita insegurança jurídica a partir das altas cortes da nação. E isso traz problemas nos relacionamentos das pessoas, das famílias, dos negócios. Então é por isso que aí precisa ter muito cuidado, principalmente você que é empresário, que trabalha e tem essa questão da alocação comercial, né, de investimento comercial nessa área, ter esta visão e ter essa sensibilidade de buscar o profissional certo para que ele te oriente, senão tu pode entrar numa canoa furada. Maravilha. Tá certo? É isso aí. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Silvio Lopes. Muito obrigado. Prazer imenso. Olá, hoje é o seu dia. Dia de transformar a sua vida, de reduzir a pó a dúvida que te obscurece o pensamento. Dia de mudar o jogo. Alexander Lowen, no livro Medo da Vida, revela que a religião, de modo geral, te conforta com a vida que tu levas, que tal é desejo dos deuses. Nada disso. Use a fé poderosa que o Criador te deu e então você irá traçar o seu próprio destino. A palavra tem poder, inclusive de te livrar das prisões mentais que te mantêm incrédulo e com uma vida desgraçada, cheia de doenças e vivendo de remédios para toda a vida. Desperte. Se uma porta se fechou, creia, muitas outras se abrem diante de ti. Ande, creia e sairás vitorioso. Assim é a vida. Boa semana. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, Marcelo Pereira da Costa, nosso parceiro aqui no meu escritório, né? Hoje, Marcelo, obrigado pela tua presença uma vez mais, né? E é um tema interessante, que é direito adquirido. O que é direito adquirido? Como é que essas coisas acontecem na vida prática das pessoas, né? Das famílias, das empresas e tal. O que é, afinal, obrigado pela presença, Marcelo, o que é, então, direito adquirido? Silvio, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui falando de direito para as pessoas buscarem seus direitos. E surgiu a ideia de falarmos hoje sobre direito adquirido, porque no escritório, essa semana, surgiu um cliente com 70 anos de idade que foi buscar o benefício assistencial. E nós começamos a analisar as possibilidades para ele. Ele já tinha mais de 10 anos que não contribuía. Então, até os 60 ele tinha alguma contribuição, mas a vida inteira dele foram aquelas contribuições esparsas, porque ele trabalhava com jardinagem, trabalhava com obra. Então, um mês dava para descontar, outro mês não dava. Não, às vezes trabalhava e os empregadores não assinavam a carteira, enfim. Trabalhou a vida inteira, via-se pelas mãos dele, que era uma mão de trabalhador, né, da vida inteira, assim. Mas a gente foi olhar e a gente falou, olha, quem sabe a gente vê uma aposentadoria para o senhor. Ele disse, eu já faz muitos anos que eu não contribuo, tal coisa assim, não sei. Nós fomos olhar e somando os tempos que ele tinha, de quando ele conseguiu ter a contribuição, ele somava 17 anos e alguma coisa. E como ele tinha completado 65 anos de idade já, ele estava com 70, está com 70, nós identificamos para ele a possibilidade do direito adquirido à aposentadoria por idade. Pois quando ele completou os 65 anos de idade, ele já tinha mais de 15 anos de contribuição. Então ele tinha o chamado direito adquirido, desde quando ele completou 65 anos de idade. Então ele foi nos procurar por um benefício assistencial, acreditando que como ele já não contribui há muito tempo, ele não teria direito à aposentadoria, e nós identificamos que ele tinha sim o direito adquirido, ele havia completado a idade e já tinha completado a carência. E o melhor, o direito adquirido conforme nas regras anteriores da reforma da Previdência, que são regras mais benéficas. Então, o que eu gostaria de salientar também para o pessoal de casa é que quando vem reforma da Previdência, nós tivemos uma em 1998 e agora reformas grandes em 2019. E são reformas que geralmente vêm para restringir os direitos, né? Dificilmente a gente viu reformas para aumentar direito, pelo menos nos últimos 30 anos aí as reformas vêm para restringir. E quando a pessoa tem o direito adquirido antes da reforma, ela vai conseguir trazer a forma de cálculo do valor do benefício de acordo com as regras anteriores, o que pode ser, sim,
muito benéfico. Nós tínhamos, antes da reforma da Previdência Social, direito à aposentadoria por idade e direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Após a reforma, já não tem mais o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, apenas a por idade. Ficou um pouco mais restrito ainda o valor, né? Mas, nós, quando conseguimos fazer o enquadramento anterior, a gente ainda consegue a aposentadoria por tempo, a forma de cálculo da maneira anterior, e conseguimos, muitas vezes, benefícios mais vantajosos. Eu gostaria de diferenciar direito adquirido de expectativa de direito. Direito adquirido é quando a pessoa cumpriu todos os requisitos necessários para o benefício. Expectativa Já de é um direito, fato. já é um fato, já consumou. A idade, o tempo ou o tempo necessário já está consumado. Apenas não fez o pedido. Claro. Está com o direito. Se incorporou ao patrimônio jurídico aquele direito, aquele Claro. benefício. E a expectativa de direito? Expectativa de direito é quando a pessoa está quase. Ó, ano que vem vou completar o tempo, vou me aposentar. A pessoa já está preparando a sua vida e, de repente, vem uma legislação nova e põe um banho de água fria. É interessante que tu colocas isso aí, Marcelo, e é muito bom porque a gente ressalta sempre aqui o seguinte. Esse programa está há 22 anos no ar, sempre com o compromisso, né, de trazermos, e quando a gente começa a falar essas coisas, o telefone começa a tocar, as pessoas, claro, querem saber as coisas. O compromisso de trazer conteúdo, trazer informação e orientação para as pessoas. Principalmente nós vemos no país, essa semana passada saiu o dado do IBGE, da longevidade da população brasileira. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, hoje a expectativa de vida é de quase 78 anos. 78 anos. Ao nascer, a expectativa é de 78 anos. Quando eu nasci na década de 50, a expectativa de vida, vejam bem, porque isso tem um reflexo direto na questão previdenciária, era de 46 anos. Na década de 50, a expectativa de vida nossa era de 46 anos. Tá? Hoje é de 78 anos. Então, naturalmente que isso aí impacta muito na Previdência Social. E é por isso que eu digo que quando você está com um problema na área da Previdência Social, quer saber alguma coisa, a primeira saída, a mais importante, a mais sábia, é procurar alguém que entenda do assunto, como no caso do Marcelo e do escritório Pereira da Costa. Exatamente. E quando chega essa expectativa, as pessoas não são lançadas na perda do direito. Se respeita a expectativa de direito e criam-se as regras de transição. Então, quem não tem o direito adquirido vai ter, provavelmente, quanto mais próximo estiver de adquirir aquele direito, vai ter uma regra de transição mais favorável, que é a fase que nós estamos agora. Algumas pessoas têm direito adquirido, quase todas as pessoas que estavam na expectativa de direito vão ter as regras de transição e no futuro, conforme o tempo for passando, a gente vai aplicando a nova legislação previdenciária. Mas vale a pena, nesse momento, buscar, verificar se há direito adquirido, há regras mais benéficas, se há, dentre as regras de transição, qual a mais vantajosa para cada caso. Perfeito. E preparar depois aí para o pessoal que está chegando agora no mercado de trabalho, que começou, para esse vai ser aplicada a nova legislação, mas isso ainda vai levar um tempo até que chegue esse momento. Então, primeiro passo, e o mais importante, procurar um escritório, um advogado que entenda do assunto, porque naturalmente é muito complexa essa legislação. Como tu vê, teve aquela troca lá em 98, aquela mudança, e teve agora recentemente, e isso só especialistas no assunto que vivem disso, têm o conhecimento necessário, a sensibilidade para tratar caso a caso, é que vai favorecer você. Então, busque essa assessoria, busque esse conforto do ponto de vista pessoal, né? Porque é um conforto estar com alguém que vai realmente te encaminhar para a melhor solução do seu caso. Exatamente. Fazer jus aí às contribuições que as Com pessoas certeza. fazem durante toda a vida. Tantos anos da vida, né? E quanto maior a longevidade, mais se arrecada. Então, faz parte da sociedade cobrar esse retorno. E é para isso que nós estudamos e estamos à disposição aí sempre que necessário. Marcelo, um grande abraço. Um abraço lá no pessoal do escritório. Muito obrigado. Um abraço, Silvio. Até logo, pessoal de casa. Muito bem, eu estou recebendo aqui o jornalista Elton Bozetto. Elton, obrigado pela tua presença aqui. É a segunda vez que tu veio aqui ao programa, né? Silvio... Tem que vir mais vezes. Pois é. Uma saudação a você e uma saudação muito carinhosa aos teus telespectadores, que na verdade não são telespectadores apenas, são participantes do teu programa. Né? Uma alegria te rever e encontrar aqui o Jota e o Lucas, que trabalham não se vendo aqui, mas eles estão atrás das câmeras aí, prestando esse serviço maravilhoso para o tema economia e desenvolvimento,
que é uma das questões mais sérias que eu reputo, Silvio, e de necessidade de nós discutirmos a cada dia e aprimorarmos a cada momento, né? Muito bem. Aliás, nós estamos aqui há 10 anos nessa casa com o Lucas, né? E realmente dá um respaldo todo que um programa desse exige, né? Em termos de qualidade, de profissionalismo e tal. E o programa em si, o Economia e Desenvolvimento, começou lá atrás, em 2000. Ano 2000 era eu, a Ieda Crucius, o Luiz Carlos Mandelli, que era presidente da Fiergues, e o Percival Pugina. Éramos nós 4, um programa chamado Contraponto, que foi o começo, né? Foi a primeira sementinha deste programa que hoje é Economia e Desenvolvimento desde há 10 anos, desde 2012, há 10 anos, Economia e Desenvolvimento. E eu o tenho objetivo... te acompanhado pelas redes sociais, viu, Silvio, que o pessoal redistribui o teu programa. Verdade, Eu acho que isso é bom, é uma contribuição importante que tu estás fazendo para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, porque tu está trazendo temas do dia a dia e que nós precisamos aprofundar esse debate para buscarmos consistentes posicionamentos da sociedade, dos governos, dos cidadãos, enfim, para que nós tenhamos cada vez mais a capacidade de desenvolvimento que o nosso Estado necessita, né? Antes do programa, nós estávamos conversando aqui e o Elton colocou uma coisa que eu achei fundamental, que é a importância dos sindicatos, tanto patronais quanto de trabalhadores numa economia, num país que quer se desenvolver, né, Elton? Discorre um pouquinho sobre Silvio, isso. é importante, e eu quero aqui saudar os trabalhadores que nós representamos no Senalba, do Rio Grande do Sul, essa grande rede de Senalbas que nós temos no Estado, né? que eu assumi a presidência do Senalba RS, que é o sindicato mãe dos 8 Senalbas que nós temos no Estado do Rio Grande do Sul, Silvio. E graças a isso constituímos uma federação, né? E a importância do sindicato está num aspecto fundamental. Você recorda 1994, fato importante da história do Brasil, que foi a implantação do Plano Real. Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan, Armínio Fraga. 30 de junho de 1980. 1994, isso. Nesse momento, o Estado se retirou de tutelar a negociação e a relação trabalhista. Deixou para os empregados e os empregadores, através das suas entidades representativas, que são os sindicatos laborais e os sindicatos patronais, fazerem as negociações e as definições das condições de trabalho, né? Então, com o governo se retirando, restou para os sindicatos dos empregados e os sindicatos dos empregadores realizarem anualmente a convenção coletiva. E aqui é importante destacar porque anualmente? Porque a todos os anos nós atualizamos essas convenções e esses acordos coletivos, né, para que eles tenham a eficácia de assegurar a continuidade das condições de vida do trabalhador e assegurar também as condições do empregador para que ele possa estar respaldado e ter, sobretudo, Silvio, segurança jurídica nessa relação. E quanto mais negociado, quanto mais esforço dedicado para que as questões se tornem claras na relação trabalhista, mais segurança jurídica nós teremos para o empregador e para o trabalhador. O trabalhador sabe que ele vai ter condições adequadas de trabalho e o empregador sabe qual a sua responsabilidade claramente nesta relação. Então, eu reputo que quanto mais qualificada for esta negociação e essa relação, mais segurança, mais serenidade e mais tranquilidade para executar o trabalho nós teremos. Aliás, tem um grande pensador chamado Thorstein Veblen, que ele trabalhava na questão da institucionalidade. Eu, como professor de História do Pensamento Econômico, ele colocava aí nesse livro que ele tem, Thorstein Veblen, ele colocava a necessidade de que uns países desenvolvidos, verdadeiramente desenvolvidos, são aqueles que constituem e impulsionam instituições que realmente traduzam as necessidades da sociedade. Ou seja, no caso dos sindicatos, é importante o sindicato tanto laboral quanto patronal, que eles sejam maduros o suficiente para que eles juntos, porque têm interesses comuns, né? Que é o quê? De se desenvolver a sociedade, desenvolver o seu país. Então, acho importante que nesta negociação, e tu falaste um tema, Elton, que é o seguinte, a questão da judicialização. Nós somos uma sociedade, principalmente a gaúcha, que tem um mínimo, não chega a ter um mínimo de bom senso, né? De acordos consensuais, ou seja, qualquer coisa o cara vai judicializar, qualquer coisa é a justiça. E isso não é um procedimento que
pessoas maduras, pessoas responsáveis possam fazer. Eu acho importante trabalhar esse aspecto. Eu acho que tu, como professor de história, evidentemente, tu tem muito mais qualidade, capacidade e conhecimento para abordar esse tema. Acontece que nós vivemos num momento histórico É verdade. em que se questionam todas as instituições. Eu acho que é importante o questionamento, mas é um risco a desconstrução delas. Né? Hoje nós questionamos os meios de comunicação, questionamos a escola, questionamos a igreja, questionamos o governo, questionamos os políticos, questionamos os militares. Com uma dose de razão a sociedade tem para questionar. O problema é quando esse questionamento chega ao processo de desconstrução. Aí nós chegamos ao nível da barbárie e do desequilíbrio. É verdade. E este é um risco. E acho que na relação trabalhista, quanto mais instituições fortalecidas nós tivermos, nós teremos muito mais capacidade e qualidade de realizar negociações consistentes. E para mim aqui está o segredo do equilíbrio de uma sociedade. Se nós tomarmos os sindicatos alemães, os sindicatos americanos, há uma profunda transparência na relação trabalhista. O que muitas vezes se fez, e eu para mim, e este com toda a serenidade e tranquilidade digo, é prejudicial, é quando nós transformamos o sindicato, quer seja ele patronal, quer seja ele laboral, num instrumento de uso que não é para a sua finalidade da representação coletiva. Aí nós corremos um risco exatamente da institucionalidade. E é por isso que nós, os sindicalistas, também fazemos uma autocrítica nesse sentido, de quanto nós contribuímos para que, de fato, não apenas os sindicatos, mas todas as instituições fossem questionadas e também desconstruídas. Eu acho que isso é um risco, porque a economia, com a repercussão que nós temos isso no ambiente econômico, no ambiente social, no ambiente cultural, no ambiente do desenvolvimento, evocando o nome do teu programa aqui, a repercussão do desequilíbrio é terrível. É verdade. Porque nós agravamos o desequilíbrio econômico e o desequilíbrio social que nós temos na sociedade quando essa clareza é colocada em risco. E tudo aí acaba contribuindo para o desajuste da sociedade, né? E essa ruptura é que ela é só prejudicial à própria sociedade como um todo. Então é preciso, muito bom essas tuas colocações. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, o Senalba, em toda a estrutura dele, quantos trabalhadores ele representa aqui no Rio Grande do Sul? Nós temos aproximadamente 55 mil trabalhadores. Por quê, Silvio? Porque nós representamos, o sindicato o Senalba tem uma característica diferenciada de outros sindicatos. Nós representamos, por exemplo, os trabalhadores, os metalúrgicos. O Senalba, em função da sua natureza, ele tem uma representatividade diversificada de segmentos. Então, a nossa categoria é constituída por vários segmentos. Como tu disseste o nome no início, é o Sindicato das Entidades Culturais. Então, nós temos aqui, desde CTGs até casas maçônicas, que o Senalba representa os trabalhadores dessas instituições. Culturais, de assistência social, recreativas. Então, aqui assistência social entra um universo, nós temos mais de 100 mil entidades registradas no Rio Grande do Sul de assistência social. Entidades recreativas. Nós temos todos os clubes recreativos do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, para citar alguns exemplos, o Leopoldina, o Grêmio Náutico União, a Sojipa, aqui perto de nós o Veleiros aqui, enfim, os clubes recreativos. Depois, todas as instituições de formação e orientação profissional. Aí entra o universo todo do Sistema S, os trabalhadores do SESC, do SENAC, do SENAI, do SESI, do IEL, da CIERGS, né, que é o Centro de Indústrias do Rio Grande do Sul, todos os empregados do sistema do transporte, do SEST e do SENAT, do SESCOP, do SEBRAE, do SENAR. Então, é um universo expressivo de trabalhadores que nós temos. O tanto, Silvio, que nós temos uma convenção coletiva geral, que se aplica genericamente para os trabalhadores, mas nós temos acordos coletivos e convenções específicas. Então, o Senalba não faz uma convenção por ano, como é hábito entre os sindicatos. Para teres uma ideia, dado de hoje, nós temos 6 convenções coletivas, isso é um instrumento da representação e da negociação coletiva entre sindicatos patronais e o nosso sindicato de trabalhadores, e nós esse ano fechamos, Silvio, 16 acordos coletivos, que é aquele realizado entre o sindicato que representa os trabalhadores e empresas ou instituições,
Por exemplo, esse ano nós fechamos um acordo coletivo diferenciado com o Pão dos Pobres, a fundação, querida Fundação Pão dos Pobres, e aqui um abraço ao João Rocha, que é o gestor da entidade, que faz um trabalho maravilhoso de resgate, espetacular, o Pão dos Pobres. O que acontece? Nesse acordo coletivo, eu consigo proporcionar aos trabalhadores, porque a instituição assegura melhores condições do que a convenção coletiva proporciona. Eu dou melhores condições para esses trabalhadores dessa instituição. Então, nós fechamos esse ano 16 acordos coletivos com instituições que puderam, que graças à sua organização, à robustez de sua estrutura de gestão, conseguiram melhorar as condições para esses trabalhadores. Então, fecha-se um acordo. Isto é resultado, Silvio, de negociação, de diálogo, de conversa, de proposição, de ajustes, de adequações e de melhorias no termo e no texto da qual dá origem esse acordo coletivo. Então, é um trabalho enorme que a gente faz. Por quê? Nós queremos exatamente melhorar as condições dos trabalhadores quando elas são possíveis e também assegurar tranquilidade na gestão. O tanto que desses 22 acordos e convenções que nós fechamos nesse ano, em apenas uma delas, nós não conseguimos alcançar o índice da inflação, ficou um pouco abaixo. O restante, todas elas, as instituições foram compreensivas, os empregadores foram audazes em proporcionar a recuperação integral da inflação do INPC do ano, para que os trabalhadores tenham condições de vida, não tenham o seu poder aquisitivo afetado, tenham as condições de suas famílias asseguradas. Isto, eu digo mais uma vez, é resultado de negociação e é para isso que existe o sindicato. Na verdade, eu acho que nós atingimos, aí, no caso do Senalba, é um grande exemplo disso, um nível de maturidade negocial, que é importante isso, saber negociar, saber qual é a capacidade... A hora de ceder e a hora de avançar. Isso quer dizer, a capacidade do empresário ceder, até onde ele pode ceder, e de você reivindicar. Então, isso aí é uma questão de sabedoria. Parabéns, o Elton, por esse aspecto aí, e sobretudo, mas eu gostaria de te perguntar o seguinte, o Senalba, além de tudo, e nós sabemos que hoje a qualificação profissional é fundamental para você ganhar um emprego, ganhar um espaço no mercado de trabalho, e através da qualificação, porque cada vez mais se exige qualificação. Nesta área, o que faz o Senalba? Silvio, eu tenho alegria, e eu digo isso com muito orgulho, viu? Quando eu assumi a gestão, eu tenho 1 ano e meio de gestão. Né? O Senalba é o único sindicato do Brasil que tem uma agência do Cine mantida pelo sindicato. Que beleza. Agência, para quem não conhece, tenho certeza dos teus telespectadores, muita gente já visitou, frequentou, seja como trabalhador ou seja empregador, ofertando vagas para que nós façamos a intermediação da seleção. Nós somos o único sindicato do Brasil que temos uma agência do emprego. É do Cine, através de um termo de cooperação com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Tá? Nós temos toda a estrutura dessa agência do Cine é mantida pelo Senalba. Inclusive, trabalhadores do atendimento. E este ano nós fizemos mais uma inovação, que nos orgulha muito, através de uma parceria com 2 instituições da sociedade civil, posso dizer aqui com toda a tranquilidade, porque são públicos esses acordos, com a Fundação Pão dos Pobres e a Pequena Casa da Criança. Nós estamos contratando para fazer o atendimento dos trabalhadores desempregados, jovens aprendizes, para que eles percebam e conheçam já no processo de formação deles, de qualificação profissional, como são e como se estabelecem as relações trabalhistas. Sobretudo, a grande angústia que o trabalhador passa no momento em que ele fica desempregado, porque nós fazemos esse atendimento através do acesso ao seguro-desemprego, quanto na busca de uma recolocação no mercado de trabalho. É por isso que nós fazemos questão de manter essa agência com o empenho de recursos financeiros que são custosos para o sindicato, porque a reforma trabalhista nos retirou a principal fonte de financiamento, mas nós mantemos esse esforço porque é um compromisso do Senalba, solidário com os trabalhadores e também solidário com aquelas empresas que utilizam o serviço do Cine para a busca de contratação de mão de obras. Fora isso, Silvio, nós temos o Instituto de Direito Social, que é uma entidade vinculada ao Senalba, que nós estamos reativando para que ela possa
prestar serviços que já prestou, sobretudo para as entidades do terceiro setor, quando nós tivemos o advento da Lei 13.019 no Brasil, que regulou, atualizou essa regulação da transferência de recursos do governo para a sociedade civil, o tal do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Nós fizemos um grande estudo e um grande trabalho de apoio, de formação e de qualificação dos quadros das entidades da assistência social, sobretudo, para melhorar a gestão com base nessa legislação. Também trabalhamos em cursos na realização de atividades, de programas de qualificação de gestores de entidades do terceiro setor, né? E agora nós estamos reativando o Instituto com este objetivo de oferecer mais um equipamento para desonerar, Silvio, o Estado da prestação desse serviço. A gente sabe da dificuldade, por exemplo, que a Fundação Gaúcha tem de realizar um trabalho enorme que fazia de qualificação profissional no passado recente. O encurtamento do orçamento público não permite que o Estado consiga investir. Então, por que outra vez nós não agregarmos uma aproximação nesta relação, né, e ampliarmos as parcerias para a qualificação profissional? Muito bom, que bela visão essa. Welton, muito obrigado pela tua presença aqui. Temos muito mais coisa a falar contigo, virá outra vez aqui, porque realmente o objetivo do programa é esse, trazer informações e, sobretudo, coisas boas que estão acontecendo aí. Nós estamos dando um emaranhado de dificuldades e tal, de políticas econômicas e sociais e tal, e isso é importante ver o trabalho que o Senalba está fazendo aí, sobretudo na liderança do Welton Bozetto. Welton, um grande abraço, parabéns e sucesso cada vez mais. Muito obrigado, Silvio, pela oportunidade de nos reencontrarmos aqui, como é bom a gente se ver pessoalmente, né? Depois de um tempo de pandemia que nós tivemos que viver um isolamento social. E muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns pelo Economia e Desenvolvimento, e que tu tenha muita força, Silvio. Continue realizando esse trabalho com a competência que tu sempre tem. Um abraço especial para os meus amigos trabalhadores representados pelo Senalba do Rio Grande do Sul. Muito bem, um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos os telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Eu acho genial a frase, navegar é preciso, viver não é preciso. Fernando Pessoa quem escreveu, ele foi um poeta que nasceu lá no final do século XIX. E a precisão que ele se refere é necessária em cada profissão. Tem a ver com competência, com matemática, saber usar as ferramentas que a lida exige. Imagine um médico sem precisão em uma cirurgia ou diagnóstico. Um advogado em um tribunal, um engenheiro, um contador, um administrador. Se essa precisão necessária ela está linkada à competência profissional, por outro lado, na vida é bem diferente. E Fernando diz, viver não é preciso. E ele não está se referindo a precisar, mas sim, aí muda o verbo, é precisão. Viver é impreciso. Navegar é preciso, viver é impreciso. E se pensarmos bem, tudo que tem emoção nos remete ao incerto. Amar é impreciso, criar filhos é impreciso, empreender é impreciso, viver nunca será preciso. Não temos certezas dos dias que virão, muito menos do que acontecerá daqui a pouquinho. Conforme a vida vai mudando, vamos nos adequando, dando um jeitinho daqui e dali. Sendo otimistas, como sempre, né? E o sábio é quem sabe viver, que sabe ser preciso quando precisa e entende e aceita a imprecisão de quase tudo que nos cerca. Muito obrigado e uma boa semana.
Muito bem, com muita alegria que a gente sempre recebe aqui a Caroline Pinto de Souza, advogada consagrada aqui no mercado do Rio Grande do Sul, e sempre trazendo, né, Caroline? Obrigado pela tua presença. Obrigada. Esse teu charme, tua beleza, essa tua simpatia, né, trazendo assuntos importantes daqui. Certamente qualificaram ainda mais o programa que está no ar há 22 anos, eu costumo ressaltar isso, trazendo conteúdo para vocês. Por isso que o programa está já consagrado na área empresarial, sobretudo. Agradeço muito aí a fidelidade do nosso telespectador. Eu recebo muitos e-mails toda semana, né? Em função desse tipo de contribuição que nós demos para a sociedade. Caroline, hoje tu traz um assunto que é importante, que estamos nos aproximando, sempre acontece isso, mas mais ainda em período de férias, período que as pessoas vão viajar, que é a locação por temporadas. E aí? Exato. Hoje eu vou especificar a locação por temporada a respeito de uma demanda que se encontra reprimida e com carência no mercado, que é de extrema importância. A questão da demanda por locações por temporada para atender todos aqueles que vêm provisoriamente a Porto Alegre a título de tratamento médico e para poder alocar familiares e acompanhantes por um prazo que não seja o prazo convencionado nos contratos de locação tradicionais. Que é um outro segmento, né? É um outro demanda segmento e que se nota uma certa dificuldade, né? Não está sendo bem atendido a demanda que se encontra reprimida, como eu havia mencionado. Então, Porto Alegre, ela já é reconhecida nacional e internacionalmente por ser uma cidade referência em tratamentos de alta complexidade e de extrema especialização. Então, nós temos, digamos, pessoas que vêm do estado inteiro, até mesmo do restante do país. E o que acontece? Nesses polos, geralmente nos arredores, ficam nas regiões centrais e beneficia a necessidade de que quem precisa se alocar com urgência, sem ter toda aquela demanda burocrática que os contratos de locação tradicionais exigem, até mesmo com garantias que dificultam a permanência dessas pessoas. Então, também é um benefício trazido para o proprietário que consegue manter aquele seu imóvel que em virtude até das dificuldades todas, estão sendo sublocados ou até tendo uma demandada muito grande daqueles que necessitam de infraestrutura condominial, de piscina, playground, garagem. Então, essa necessidade é uma necessidade pontual e que as pessoas não têm essa necessidade e que, a título de exemplo, por exemplo, nós temos o Complexo Hospitalar da Santa Casa, que se encontra na região central. E nessa região central está tendo muita demandada, né, de locatários para demais áreas da cidade, até na busca de infraestrutura. E nós temos um índice de desocupação muito grande. Então, esse tipo de possibilidade de locação por temporada é uma possibilidade também de o proprietário manter o seu imóvel ocupado em que pese haver essa rotatividade. Porque quem vem buscar esse tipo de serviço para atender um familiar, ele necessita já ter um apartamento, não necessariamente com toda a infraestrutura que o centro já não possibilita, porém um apartamento mobiliado e com um mínimo de estrutura para atender essa necessidade. Então, o objetivo principal, né, nessas incursões e nessa oportunidade que está sendo concedida de participar do teu programa, o objetivo é trazer dicas e até alternativas para contornar essas dificuldades que se encontram tanto da parte do locador como do locatário. Então, digo ao nosso público, fica aí a dica. Fica a dica também com relação aos investidores imobiliários, na busca e no atendimento deste público que ainda está carente desse tipo de serviço. Não só está carente desse tipo de serviço, como de uma orientação para isso, né? Porque, uma orientação. E aí é que é importante colocar o teu escritório, o teu trabalho, a tua equipe, né?
de exatamente atender essa demanda. Que normalmente essas pessoas são fragilizadas, as pessoas estão precisando, né? Sim, geralmente não dispõe de um tempo para fazer uma busca, não dispõe da possibilidade de buscar mobília, necessita de um atendimento mais agilizado e também que sejam apartamentos que não necessariamente necessitam de grandes alterações, porém que sejam equipados minimamente para possibilidade de permanência e atendimento das rotinas cotidianas. Tem uma funcionalidade bem prática, né? Funcionalidade. E é uma demanda que também pode ser oferecida pelo empreendedor, pelos serviços das pequenas imobiliárias, não ficando restringido, por exemplo, aos grandes, maiores como Airbnb. Também tem essa possibilidade de atendimento e de uma forma muito especializada, focando, obviamente, na necessidade tanto do locador como locatário, que se encontra realmente numa necessidade de extrema delicadeza e também de extrema urgência. Caroline, muito bom ouvir essas questões aí, saber que tu estás preocupada com isso, atendendo essa demanda, né, que está insatisfeita ainda, e que vai favorecer milhares de pessoas. Eu acho importante isso. Aí está a dica para você ter um contato todo com a Caroline, né? E parabéns, Caroline. Até a próxima, então. Agradeço e estamos sempre trabalhando, obviamente, com o objetivo de humanizar também essas transações comerciais e na questão de prestação de serviços. Afinal de contas, né, estamos aqui também para nos ajudar. Perfeitamente. Isso aí é o termo certo, se humanizar as relações comerciais, porque afinal de contas, as relações comerciais têm de um lado ser humano, de outro lado ser humano, são almas. Nós precisamos atender a essa carência. Obrigado, Carolina. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. O rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse último bloco do programa desta semana, lembrando que nós já estamos, veja bem, em agosto, né? O programa original desta semana vai agora nesse domingo, dia 31 de julho, e durante a semana temos as nossas reprises já no mês de agosto. Estamos aí já nos aproximando, né, daquela que vai ser a grande eleição desse país, que nós decidimos se quisermos continuar com as liberdades, com a democracia verdadeira, ou então vamos sucumbir para uma ditadura que não vai ser fácil. Esse país não merece isso, um país tão maravilhoso, o Brasil, tá? E a escolha é nossa, tá? Nós sabemos que está nas nossas mãos decidir isso. Bom, estou recebendo aqui o Dr. Gustavo Bernardi. E, Bernardi, obrigado pela tua presença aqui. Como é que está a Bahia? Tu estava lá pela Bahia, né? Tava, dei uma passeada, passei... Salvador? Fui a Embaçaí, fui ao Salvador, dei uma passeada por lá. Como é que está a Bahia? De modo geral, assim, como é que tu vê do ponto de vista de desenvolvimento? Na área imobiliária, que tu sempre é muito ligado. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Sabe que eu sou ligado ao mercado imobiliário, né? E eu visitei muitos clientes de lá e tal. Sabe quem é hoje o grande empreendedor na Bahia? O argentino. É? É inacreditável a quantidade de argentinos empreendendo na Bahia, né? Isso tende a aumentar, né? Porque a Argentina está naquilo que nós poderíamos ser no futuro. E vou te dizer, e todos falando muito mal da economia na Argentina, claro, e encontrando no Brasil uma alternativa de investimento, né? Então, eu fui em resorts lá de 1.500, 1.600 pessoas, né? E dentro do resort, o hóspede também é argentino, né? Então, a Bahia está se desenvolvendo muito bem. A Bahia tem um problema muito sério, que é a questão da pobreza, ou seja, ainda existe muita pobreza na Bahia, mas a gente vê um grande desenvolvimento urbano, né?
não só nas praias, também dentro da cidade. Salvador, por exemplo, está tendo edifícios, né, hoje com até 62 andares, né, recuados da praia, em locais muito específicos. Salvador tem um problema muito sério das favelas ali, né, e isso está trazendo um grande desenvolvimento urbano para a Bahia. Eu gostei muito de visitar lá. Bom, nós sabemos, a questão do mercado imobiliário, nós sabemos, por exemplo, o seguinte, eu visitei Camboriú no começo da década de 70 e hoje Camboriú é um exemplo de urbanização ali da praia que não está sendo recomendada. Camboriú, por exemplo, tem um edifício lá de 66 andares na beira da praia, né? Sim. E aqui, trazendo para o Rio Grande do Sul, a cidade de Torres, que é o grande, digamos assim, cartão postal, para usar o termo antigo, né, do Rio Grande do Sul, Torres, está também tentando aí fazer uma mudança na Praia Grande, aumentar a altura dos prédios. Como é que está esse processo? A bem da verdade, Silvio, a grande maioria das cidades, né, teriam uma revisão do seu plano diretor aí pelo ano de 2020 e, em razão da pandemia, isso não aconteceu. Então, nós estamos tendo várias cidades com revisão dos seus planos diretores programadas já. Torres é uma delas, né? O grande dilema de Torres é realmente a Praia Grande, né? A Praia Grande tem uma limitação de construção vertical até 9 metros, né? O que dá aí em torno de 3 andares. Nessa metragem se desconta a caixa d'água e a caixa do elevador, né? Mas o máximo, então, daria 3 andares. E agora a Prefeitura apresentou, terça-feira, um projeto de revisão desse plano diretor, buscando aumentar esse limite vertical para até 15 metros. Isso vai dar em torno de 5 andares. O que eu achei muito interessante nesse caso de Torres foi que a Prefeitura fez uma projeção de como se daria o reflexo deste aumento na questão do sol e a beira da praia. E ela demonstrou que, mesmo com 15 metros, esses prédios não iriam bloquear o sol no calçadão e não iriam bloquear o sol na beira da praia antes das 18 horas. Então, até às 6 horas, não haveria sombra na beira da praia, não haveria sombra no calçadão. Provocada pelos prédios. Provocada pelos prédios. Isso, para mim, é uma análise, é um desenvolvimento sustentável, porque você mitiga a questão, não é só a especulação imobiliária, você leva em consideração a questão ambiental também, mas permite uma melhora nos índices construtivos. Tem que entender que quando você limita o índice construtivo de uma cidade, de um local, de um bairro, você torna muito caro os terrenos e muito cara a moradia naquele bairro. Quase inacessível o acesso à moradia. Exatamente, né? Então, isso não é um desenvolvimento sustentável, claro, né? Então, Torres está tentando se desenvolver, está tentando aumentar os seus índices construtivos. É muito difícil hoje você construir em Torres, tem pouco índice construtivo, tem pouca margem de construção. Torres não é uma cidade que tem vocação para condomínio de casas, condomínio de lotes, ela é uma cidade com crescimento vertical, né? E sempre foi muito problemático mexer nos índices construtivos de Torres. Mas nós estamos agora justamente tendo esta revisão. Ela foi apresentada à população na terça-feira, foram quase 750 pessoas lá, se permitiu que todos conversassem, todos falassem, todos apresentassem as suas motivações, né? Agora, essa proposta vai ser revisada e depois vai ser encaminhada à Câmara de Vereadores para ser votada. Né? E em Porto Alegre, como é que está essa questão toda aí? Então, Porto Alegre tem questões pontuais. Nós já vimos que o Melo alterou a forma de tu criar índice aqui no centro histórico de Porto Alegre, ou seja, hoje, a bem da verdade, Silvio, tu não conseguiria construir nada no centro histórico. Não há mais índice para o centro histórico, né? Com essas modificações que houveram, né, legislativas aqui em Porto Alegre, é possível que você adquira índices construtivos, né, e está retomando, então, o investimento imobiliário aqui no centro histórico de Porto Alegre. As zonas em Porto Alegre, né, que precisam de um incentivo da municipalidade para que o investidor vá construir lá. Quarto Distrito, Centro Histórico. Nós temos visto também a saída de Porto Alegre, ali, Voluntários da Pátria, toda aquela região ali, né, como de um grande potencial de investimento. Né? Se tu observar, tu saindo de Porto Alegre, olhando ali para o lado do estádio do Grêmio ali, tu percebe que aquela cidade ali é um vazio urbano, né? Que está tomado de forma irregular ali e que aquilo ali poderia ser desenvolvido, né? De forma regular e com bom proveito econômico, né? Então, Porto Alegre tem sinalizado, a Prefeitura tem sinalizado movimentos de que
para trazer o investidor imobiliário novamente para Porto Alegre. Se tu olhar as docas aqui do Cais do Porco, tem projetos ali de edifícios até 42 metros, né? Até 42 andares. Então, há zonas em Porto Alegre em que precisam do incentivo para construir, né? E o importante é que eu acho que essa gestão, essa municipalidade que está aí posta hoje, né, está enxergando isso, né? E está permitindo o desenvolvimento urbano de Porto Alegre. Qual é a região que está crescendo mais do ponto de vista de prédios mais elevados em Porto Alegre? Tem alguma região que tem um índice construtivo maior do que outras ou não? Sim, Porto Alegre é zoneada porque Porto Alegre tem morros, né? Então, eu ainda vejo ali a região da Bela Vista como os maiores prédios hoje de Porto Alegre. Bela Vista, Petrópolis, né? O problema de Porto Alegre é que o índice, a altura máxima de prédios em Porto Alegre ainda é muito pequena, né? Nós temos um plano diretor que limita, né, essa construção. Estavas falando de Camboriú. Camboriú tem prédio de 62 andares e vai ter prédio de 99 andares, né? A FG já está projetando um prédio de 99 andares. Mas por quê? Porque Camboriú não tem limite vertical, né? E daí isso vai da tecnologia da construção, né? A tecnologia vai evoluindo, vai permitindo prédios, né, com adensamento menor, com menor peso de construção, por sua vez permite uma maior estrutura, né? Não tem como a gente negar o progresso, né? A evolução tecnológica, né? Tem como tu limitar alturas em razões, por exemplo, urbanísticas, como Torres, né? Torres veda a questão da altura por uma questão urbanística, né? De tornar a cidade mais agradável. O problema é que isso vai trazendo um encarecimento muito grande do metro quadrado construído. Quanto menos você consegue construir em determinado terreno, mais caro vai ficar a unidade. Vai punindo a população, né? Vai punindo a população. Gustavo, obrigado pela tua presença aqui, uma boa semana de trabalho e até a próxima. Obrigado, Silvio. A você, telespectador, muito obrigado. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa desta semana. Uma boa semana de trabalho, bom descanso e até a semana que vem.